E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Então, continuando com a nossa aula, nós tínhamos visto sobre composição. O que é composição e quais as bases daquela composição, ok? Junto com aquelas bases, nós já trabalhamos um pouco com a ideia do foco. O que é o foco dentro de uma composição? Não sei se vocês lembram, mas só recapitulando, nós temos aqui as bases da composição. Elementos em foco, ok? Nós temos estrutura da composição e balanço. Hoje nós vamos trabalhar com a estrutura da composição, ou seja, como nós vamos trabalhar com a minha imagem para que ela tenha uma boa estrutura, o que é uma boa estrutura e por que criar uma boa estrutura. Nós já vimos que dentro do foco eu direciono a leitura do meu usuário, a leitura do meu cliente, para determinados elementos baseado em algumas características, tipo contraste, saturação, entre outras que nós vimos na aula. Mas a estrutura, como é que ela funciona? Como é que eu aplico isso? Ok? É o objetivo de hoje. Nós vamos entender o seguinte. Dentro da estrutura, que é a forma na qual a gente vai estar montando a minha imagem, como é que eu trabalho com aquilo? A estrutura, ela nada mais é do que o posicionamento dos elementos da sua imagem para que aquele elemento tenha um bom foco ou que aquela imagem tenha uma boa harmonia. Beleza? Então, eu tenho alguns modelos de estrutura chave para poder utilizar e criar algumas composições. Você pode dar uma olhada e buscar que você acha várias outras estruturas, mas essas são estruturas bem chaves, que você sempre vai conseguir utilizar de alguma maneira. Qual nós temos que ver dessas estruturas? Quais são os tipos que eu preciso conhecer? Nós temos aqui, dentro de algumas análises, estruturas bem comuns. Por exemplo, essa daqui. Qual o nome dessa estrutura? Se você der uma olhada, essa estrutura aqui, que é uma estrutura bem comum, é chamada de regra dos terços, ok? Essa estrutura é muito utilizada na fotografia e principalmente em filmagens. Afinal, não é nada mais do que uma fotografia, uma filmagem. Então, em filmes, em videoclipes, você vai conseguir achar essa estrutura ser utilizada de várias formas. Então é bem interessante que a partir de agora você comece a ver filmes com outros olhos, já comece a buscar sobre esse tipo de enquadramento, essa estrutura que existe naquela composição. Como é que eu consigo analisar isso daqui, o que seria a regra dos terços? Eu tenho pontos-chave onde eu sei que os meus elementos terão mais foco, terão mais interesse. Ok? E como eu sei que esses pontos-chave eles terão mais interesse, eu trabalho inserindo meus elementos nesses pontos. Ou deixando esses pontos vazios para poder ter uma certa leveza no balanço da imagem, que nós vamos entender melhor dentro do próximo curso, dentro do próximo vídeo. Nós temos que entender o seguinte aqui. Quando eu vou trabalhar principalmente com a filmagem, vou pegar outra referência, eu utilizo das regras dos terços para saber para onde eu vou direcionar aquele meu usuário. Ou seja, eu separo aquela minha composição em 3 partes iguais horizontalmente e verticalmente, e dentro dessas 3 partes iguais, eu insiro os meus elementos. No caso aqui, onde eu tenho o filme Matrix, se eu separo essas minhas 3 partes iguais, eu consigo ver diretamente essa ideia das minhas regras do terço. Ou seja, no meu principal ponto aqui eu tenho um personagem, e no meu outro principal ponto eu tenho outro personagem. Dentro da regra dos terços, eu já direciono para onde eu quero que o meu usuário, ou seja, o meu telespectador, foque a visão dele. Apesar de todo o resto da minha composição existir, para não ficar algo vazio, eu tenho os 2 pontos principais. Ou seja, a regra dos terços é a divisão em 3 partes iguais horizontalmente e verticalmente, e eu consigo, na intersecção dessas divisões, definir quais pontos principais e quais objetos principais vão estar inseridos na minha composição. Tranquilo? Como é que eu consigo analisar outras estruturas além dessa, que é bem comum? Nós temos aqui a estrutura chamada Golden Grid, ou regra de ouro. Então, nós temos essa estrutura, ela é bem complicada. Por que complicada? Porque ela não se aplica apenas à arte. Ela se aplica a várias outras coisas dentro de estudos matemáticos, biologia e vários outros estudos. Dentro das artes, por que ela é utilizada? Porque ela traz uma harmonia muito grande. Ela representa um sistema de crescimento muito nítido. E é bem interessante porque, como essa estrutura é achada em vários ambientes da natureza, nós, como seres humanos, sentimos mais à vontade ao identificar essa estrutura. O exemplo simples é, eu tenho essa fotografia aqui.
Essa fotografia, eu trabalhei bastante com a estrutura. Você consegue ver o elemento menor, o elemento pequeno, e ele vai crescendo, vai mostrando a imensidão que existe em torno daquele elemento. E essa estrutura ela é harmoniosa. Você se sente à vontade vendo a fotografia que compõe essa estrutura. E interessante é que, utilizando dos elementos do foco, que nós vimos no vídeo passado, eu também tenho a figura e o contraste aqui. Então, mesmo que essa estrutura traga essa imensidão, traga esse sistema de crescimento, eu sei aonde vai direcionar o olhar do meu usuário, que é o ponto principal. Junto com o foco e a estrutura, eu consigo criar composições mais harmoniosas. Eu aplico essa regra em milhares de outros lugares. Por exemplo, se você der uma olhada, eu vou pegar aqui e vou pesquisar sobre Golden Grid, tá certo? Em criação de logos, por exemplo. E eu tenho essa mesma estrutura para ser mais harmonioso, para eu conseguir identificar aquela logo, me sentir à vontade com aquela logo, eu trabalho com a Golden Grid na criação de elementos gráficos. Ou seja, essa composição não funciona só para fotografia, não funciona só para filme, funciona para vários outros ambientes, ok? Essas duas são as principais regras de estrutura, ok? Que é a Golden Grid e a regra dos textos. Você vai identificar muito essas duas. Só que existem outras que também são utilizadas, principalmente na fotografia, que você consegue utilizar e apreciar o uso dessas outras estruturas. Por exemplo, eu consigo trabalhar aqui, dentro da minha fotografia, uma outra estrutura chamada simetria. A simetria não tem muito o que falar sobre ela. Basicamente, um lado é simétrico ao outro, idêntico ao outro. E também deixa de maneira harmoniosa aquela leitura. Por que é legal essa estrutura? Porque, normalmente, com a simetria, eu já tenho linhas que guiam o meu usuário para o elemento principal. Ou seja, a simetria traz um certo foco para mim. Eu não preciso de todo aquele trabalho de contraste, de saturação. É claro que quanto mais você utiliza ele, melhor fica a sua composição. Porém, você tem aqui a ideia de que a linha guia já direciona para qual elemento eu quero ter referência, tá certo? E o tanto que fica harmonioso as laterais daqueles meus elementos. Onde mais eu consigo utilizar isso daqui? A minha referência aqui é de uma arquitetura que utilizou simetria. Mas se você der uma olhada, eu vou pegar uma fotografia aleatória. Mais uma vez eu vou utilizar do site Pexels, que eu havia falado no vídeo passado, e vou pegar como referência fotos de casamento, tá? Até aqui uma pesquisa que eu tinha feito. Olha só, se você der uma olhada em fotos de casamento, tem muitos que utilizam daquela estrutura de deixar a câmera na base e tirar uma foto no momento em que eles estão no altar. Se eu fizer a pesquisa aqui para mim, espero que a internet ajude a gente a procurar. Tá aí. Eu tenho este exemplo, a segunda foto. Olha lá. A segunda foto ele já traz para mim a referência de uma estrutura simétrica. Ou seja, a minha direita e a minha esquerda são semelhantes, elas são iguais, ok? Eu tenho o tapete, que também é igual em sua composição, mas eu tenho uma linha que guia para o meu objeto principal, que é o foco lá atrás, ou seja, o casal no casamento. E eu consigo ver a simetria da imagem, ela se torna harmoniosa, ela se torna bonita, ela se torna legal de continuar vendo e analisando aquela imagem, ok? Então, mais uma estrutura que nós conseguimos utilizar é a estrutura da simetria em cima da minha composição. Depende qual é o seu objetivo, claro, no momento que você criar aquela composição. Qual outro tipo de estrutura eu possuo? Vamos lá, eu tenho essa estrutura, o que você diria sobre essa? Isso daqui é o que nós chamamos de full frame. Normalmente é uma fotografia onde eu consigo ter apenas foco em um objeto. Aquele objeto compõe toda a minha imagem, todo o frame da minha composição, ok? O full frame é interessante para trazer essa ideia de sentimento, para trazer uma ideia de elemento principal. Ele é muito mais utilizado em filmagens porque eu consigo trabalhar com o full frame para trazer uma ideia, trazer um conceito e depois sair daquele enquadramento. Normalmente em composições fechadas, para propaganda ou para concept art, você quer trazer um impacto muito forte. Uma utilização de full frame em propagandas de Maria da Penha, por exemplo, onde eu tenho só o rosto de uma mulher e eu consigo trabalhar com a ideia do que aquilo representa. Aquele sentimentalismo, aquela imersão, ok? Então, o full frame é outro tipo de referência para composição. Ele é bem simples de ser utilizado e bem simples de identificar.
Tranquilo? O último que nós temos que identificar, neste caso, que são os principais, seria a parte de utilização geométrica para criar a composição. E principalmente a pirâmide. A pirâmide que me traz uma estrutura de leitura e um peso já em sua geometria. Se você der uma olhada, eu tenho aqui nessa minha composição uma estrutura piramidal muito clara. Eu tenho pontos que não são o meu foco aqui em cima. Eu tenho um elemento principal que não é o desejo de foco ainda, é apenas referência do que eu quero representar. E aqui embaixo, o elemento mais pesado, onde eu vou ter mais características, onde eu vou ter mais escrita, onde eu vou ter mais sujeira na minha imagem. Ok? Então, se você der uma olhada, posts de filme utilizam bastante dessa referência e bastante dessa estrutura. Se eu criar um triângulo aqui, eu consigo identificar perfeitamente como ele se encaixa. Ou seja, vou pegar o elemento aqui e, vamos lá, vou criar um triângulo só para poder ver como ele se encaixa nessa composição. Peguei esse elemento e, se você der uma olhada, é exatamente o que eu havia falado. O triângulo como figura geométrica, a pirâmide como figura geométrica, ele traz o peso mais na sua base. Então, aqui em cima eu tenho elementos que não são pesados, não precisa da minha leitura. O elemento de foco, ou seja, no centro da minha pirâmide eu consigo identificar, mas não é nada que traga peso, ainda tem que ter leveza nas suas laterais. E aqui embaixo eu tenho um peso visual muito maior. Dentro da minha estrutura, o peso visual fica na base. Essa é a estrutura piramidal. Ok? Por que eu falo que cinema utiliza bastante isso no caso de posters? Porque eu tenho muita informação e eu preciso deixar essa informação em algum lugar. E para deixar harmônico, eu trabalho com a estrutura de pirâmide. Tá certo? Eu tenho o pôster do Titanic aqui, você consegue ver nitidamente a estrutura piramidal. E é um pôster antigo, mas mesmo assim, os pôsteres mais recentes acabam utilizando também. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, Homem-Aranha. Spider-Man, né? Pôster Spider-Man. Se você der uma olhada, vamos pegar algumas imagens. Olha só, aqui de cara eu consigo ver um pôster de filme onde ele já traz essa minha referência. Então esse é um pôster um pouco mais recente e eu utilizo essa mesma estrutura. Tem algum mais novo ainda? Olha, esse daqui é o exemplo perfeito. Esse é um filme que vai sair agora, uma animação que vai sair por agora. E ele utiliza exatamente a estrutura piramidal. Eu tenho o peso da minha composição mais embaixo e a própria composição me leva a ver de uma maneira em pirâmide aquilo dali. Ok? Ou seja, eu tenho essas estruturas, pirâmide, geométrica, tá certo? Para poder criar uma leitura. Se eu juntar essa estrutura junto com o foco que nós vimos no vídeo passado, eu já trago harmonia e leitura o suficiente para ter uma boa composição. Ok? Só recapitulando, nós vimos aí, lembrando que a base, nós entendemos o que é estrutura e vimos os tipos de estrutura, analisamos algumas composições para identificar os tipos de estrutura e, dentro da próxima aula, nós vamos finalizar a ideia das bases de uma composição, entendendo sobre balanço, como trabalhar com balanço de uma imagem. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e fico aguardando vocês na próxima aula. Até mais!